Coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, volume 1, Associação Brasil SGI. Hoje vamos ler o Gosho número 40, O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos, escrito por Nichiren. Cenário histórico. Nichiren Daishonin escreveu esta carta em Ichinosawa, na ilha de Sado, no 5º mês do 10º ano de Bunnei 1273. Endereçou-a a Sairembu Nichijo. Por alguma razão, Sairembu também estava exilado em Sado, onde decidiu converter-se aos ensinamentos de Daishonin no segundo mês de 1272. Como era um ex-sacerdote da escola Tendai, Sairembu tinha algum conhecimento sobre o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, conceito fundamental dessa corrente budista. Porém, não satisfeito com a explicação do termo oferecida pelas doutrinas de Tiantai, recorreu a Daishonin em busca de uma compreensão mais profunda. Assim, o escrito Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos é a resposta de Daishonin. Embora se trate de um documento relativamente curto, elucida dois elementos importantes do budismo de Nichiren Daishonin. Essa carta foi concluída um mês após Daishonin escrever o objeto de devoção para observar a mente, em que ele explica o Gohonzon, objeto de devoção capaz de conduzir todas as pessoas dos últimos dias da lei ao estado de Buda. O verdadeiro aspecto de todos os fenômenos inicia com uma passagem do capítulo Meios Apropriados, o coração do ensinamento teórico do Sutra do Lótus, que revela que nenhum fenômeno em nada difere do verdadeiro aspecto, ou Myoho Renge-kyo. A passagem também sugere que todas as incontáveis formas e realidades existentes, tanto concretas quanto abstratas, são manifestações do Myoho Renge-kyo. Em seguida, Daishonin elucida a essência do Sutra do Lótus, Myoho Renge-kyo, e o objeto que incorpora o Gohonzon. Esse é o primeiro elemento, o objeto de devoção no que se refere à lei. Após esclarecer sobre o ensinamento fundamental do Sutra do Lótus, Daishonin afirma que o Bodhisattva práticas superiores, o líder dos Bodhisattvas da Terra, propagará esse ensinamento e que ele próprio, Daishonin, está conduzindo a missão confiada a esse Bodhisattva. À luz das próprias ações e de ter cumprido as predições do Sutra do Lótus, Nichiren Daishonin sugere que ele seja o Bodhisattva práticas superiores. No entanto, uma interpretação mais profunda identifica-o como o Buda dos últimos dias da lei, cujo propósito era estabelecer o Gohonzon para a iluminação de todas as pessoas dessa era. Portanto, esta carta também elucida o objeto de devoção no que se refere à pessoa. Este é o segundo elemento. Reportando-se tanto à pessoa quanto à lei, Daishonin esclarece sobre o objeto de devoção fundamental para as pessoas dos últimos dias. Ele reúne os pontos que havia revelado no escrito Abertura dos Olhos, concluído em 1272, que enfoca o segundo elemento, pessoa, e também no escrito Objeto de Devoção para Observar a Mente, que enfoca o primeiro elemento, lei. A segunda metade dessa carta, Daishonin explica a Sairembu que aqueles que devotam a vida à propagação do ensinamento correto, imbuídos do mesmo espírito de Daishonin, são os próprios Bodhisattvas da Terra. Daishonin prevê que o Nam-myoho Renge-kyo será propagado amplamente no futuro e conclui a carta definindo os elementos fundamentais da prática budista nos últimos dias da lei: a fé, a prática e o estudo. Vamos então à leitura do Gosho de número 40. O título é O Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos, escrito por Nichiren. Pergunta: o capítulo Meios Apropriados do primeiro volume do Sutra do Lótus diz, abre aspas,
o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos somente pode ser compreendido e compartilhado entre Budas. Essa realidade consiste em aparência, natureza, entidade, poder, influência, causa interna, relação, efeito latente, efeito manifesto e sua consistência do início ao fim. Fecha aspas. Qual é o significado dessa passagem? Resposta: significa que todos os seres e seus ambientes, nos 10 mundos que vão desde o inferno, o mais baixo, até o estado de Buda, o mais elevado, são, sem exceção, manifestações do Myoho Renge Kyo. Onde existir um ambiente, haverá seres vivos. Um comentário expressa: os seres vivos e seu ambiente sempre manifestam Myoho Renge Kyo. Outro diz: o verdadeiro aspecto manifesta-se invariavelmente em todos os fenômenos, e todos os fenômenos manifestam-se invariavelmente nos 10 fatores. Os 10 fatores manifestam-se invariavelmente nos 10 mundos, e os 10 mundos manifestam-se invariavelmente na vida e seu ambiente. E tanto os seres como o ambiente do inferno Aviti existem na vida do mais digno venerável, o Buda. E mais do que isso, a vida e o ambiente do Buda, Vairochana, jamais transcendem a vida dos mortais comuns. Estas explanações são claras e precisas. Que dúvida poderia haver? Por isso, todo mundo dos fenômenos em nada difere dos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Mesmo os 2 Budas, Shakyamuni e muitos tesouros, ao desempenharem a função benéfica dos 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo, manifestaram-se como os 2 Budas, e sentados lado a lado na torre do tesouro, assentiram em sinal de mútua concordância. Ninguém, exceto Nichiren, jamais revelou ensinamentos como esses, apesar de Tiantai, Miaole e Dengyo compreenderem tais ensinamentos no coração, jamais os expuseram em palavras. Passaram a vida inteira guardando esse conhecimento para si. Mas havia uma boa razão para isso. O Buda não lhes havia confiado essa tarefa. O tempo propício ainda não tinha chegado, e eles não eram discípulos do Buda desde o remoto passado. Somente práticas superiores, práticas ilimitadas, e os outros líderes principais e mestres entre os Bodhisattvas da Terra podem fazer seu advento durante os primeiros 500 anos dos últimos dias da lei e propagar os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo, a essência de todos os fenômenos. Apenas esses Bodhisattvas podem concretizar a cerimônia dos 2 Budas sentados juntos na torre de tesouro. Isso porque o ensinamento a ser propagado e concretizado por eles não é outro, senão a doutrina dos 3.000 mundos num único momento da vida, na prática, contido no capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial. Portanto, os 2 Budas, Shakyamuni e muitos tesouros, são Budas que representam funções do Myoho Renge Kyo. E Myoho Renge Kyo é o Buda verdadeiro. É isso que está descrito no Sutra como o segredo daquele que assim chega e seus poderes transcendentais. O segredo daquele que assim chega indica a entidade dos 3 corpos do Buda e também o Buda verdadeiro.
A frase seus poderes transcendentais diz respeito às funções dos três corpos e faz alusão aos Budas provisórios. O mortal comum é uma entidade dos três corpos e é o Buda verdadeiro. Um Buda é uma função dos três corpos e um Buda provisório. Nesse caso, embora se pense que o Buda Shakyamuni possua as três virtudes de soberano, mestre e paz, em benefício de todos nós seres vivos, isso não é verdade. Ao contrário, são as pessoas comuns que o dotam das três virtudes. A denominação aquele que assim chega é explicada claramente no seguinte comentário de Tiantai, abre aspas. Aquele que assim chega é uma designação geral para os Budas das 10 direções e das 3 existências, para os 2 Budas, os 3 Budas, o Buda verdadeiro e os Budas provisórios. Fecha aspas. A expressão Buda verdadeiro nessa passagem indica as pessoas comuns, enquanto Budas provisórios corresponde aos Budas. No entanto, por causa da diferença entre as pessoas comuns e os Budas, que se origina da disparidade entre a ilusão e a iluminação, as pessoas comuns não compreendem que são dotadas tanto da entidade quanto das funções dos três corpos. A frase todos os fenômenos no Sutra refere-se aos 10 mundos e verdadeiro aspecto ao que eles realmente são. Verdadeiro aspecto é outra designação de Myoho Renge Kyo. Por isso, todos os fenômenos são Myoho Renge Kyo. Quando o mundo do inferno exibe a forma de inferno, esse é o seu verdadeiro aspecto. Quando o inferno se transforma no mundo dos espíritos famintos, deixa de mostrar a verdadeira forma do inferno. Um Buda apresenta a forma de um Buda e um mortal comum a forma de um mortal comum. As entidades de todos os fenômenos são entidades de Myoho Renge Kyo. E esse é o significado do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Tiantai explica que o profundo princípio do verdadeiro aspecto é o Myoho Renge Kyo, originalmente inerente. Essa interpretação identifica a frase verdadeiro aspecto com ensinamento teórico e o Myoho Renge Kyo originalmente inerente, com ensinamento essencial. O senhor deve refletir sobre essa interpretação profundamente. Apesar de não ser digno de tal honra, eu, Nichiren, fui o primeiro a propagar a lei mística confiada ao Bodhisattva práticas superiores para ser propagada nos últimos dias da lei. Embora somente o Bodhisattva práticas superiores estivesse autorizado para essa tarefa, eu também fui o primeiro a inscrever o objeto de devoção como a incorporação do Buda Shakyamuni no remoto passado, assim como expõe o capítulo A Extensão da Vida, do Ensinamento Essencial. A incorporação do Buda, muitos tesouros, que fez seu advento durante a pregação do capítulo Torre de Tesouro, do Ensinamento Teórico. E a incorporação dos Bodhisattvas da Terra, que aparecem no capítulo Emergindo da Terra. As pessoas podem me odiar por isso, porém não poderão de modo algum alterar a realidade da minha iluminação. Por essa razão, acredito que o exílio de Nichiren a essa distante ilha é um crime que jamais poderá ser expiado, mesmo após incontáveis kalpa. Uma passagem do capítulo Analogia e Parábola afirma, abre aspas, se eu fosse descrever as punições que recaem sobre as pessoas que caluniam este sutra, levaria um kalpa inteiro e ainda assim nunca chegaria ao fim, fecha aspas. Por outro lado, nem mesmo a sabedoria de Buda pode imaginar os benefícios obtidos por aquele que faz oferecimentos a Nichiren, tornando-se discípulo dele ou seguidor leigo.
O Sutra afirma, abre aspas, os benefícios obtidos por meio desses atos serão tantos que nem mesmo a sabedoria de Buda poderia calcular a dimensão. Fecha aspas. Nichiren foi o único que tomou a iniciativa de conduzir a tarefa confiada aos Bodhisattvas da Terra. Pode até ser que ele seja um deles. Se for considerado um dos Bodhisattvas da Terra, então os discípulos e seguidores leigos de Nichiren também deverão ser. O Sutra afirma, abre aspas, se um desses bons homens ou uma dessas boas mulheres na era posterior à minha morte for capaz de expor secretamente o Sutra do Lótus a alguém, ainda que seja uma única frase, então deve reconhecer que essa pessoa é a emissária daquele que assim chega. Essa pessoa foi enviada por aquele que assim chega e executa o trabalho daquele que assim chega. Fecha aspas. A quem mais senão a nós essa passagem poderia se referir? Quando uma pessoa é altamente elogiada por outras, ela sente que não há obstáculos que não consiga superar. Tal coragem brota das palavras de elogio. Os devotos nascidos nos últimos dias da lei enfrentarão os 3 tipos de inimigos que farão com que eles sejam exilados e até condenados à morte. Não obstante, o Buda Shakyamuni envolverá com seu manto aqueles que, apesar das adversidades, perseverarem na propagação. As divindades celestiais vão fazer-lhes oferecimentos, sustentá-los nos ombros e carregá-los nas costas. Essas pessoas possuem profundas raízes de bondade e são dignas de se tornarem grandes líderes de todos os seres vivos. Por eu, Nichiren, ter sido louvado pelos Budas, Shakyamuni e muitos tesouros, por todos os Budas e Bodhisattvas das 10 direções, pelos 7 reinados de divindades celestiais e pelos 5 reinados de divindades terrenas, pela mãe das crianças demônios e pelas 10 filhas demônios, pelos 4 reis celestiais, por Brahma, Chakra, pelo rei Yama, pelas divindades das águas e dos ventos, dos mares e das montanhas, por aquele que assim chega, Mahavairoshana, pelos Bodhisattvas, Mérito Universal e Manjushri, e pelas divindades do Sol e da Lua. Enfim, por ter sido enaltecido por todos esses seres dignos de honra, pude suportar incontáveis provações severas. Quando uma pessoa é enaltecida, ela não se preocupa em arriscar a própria vida. Porém, quando é criticada, pode facilmente causar a própria ruína. É dessa forma que os mortais comuns se comportam. Agora, não obstante o que aconteça, empenhe-se na fé. Torne-se um devoto do Sutra do Lótus e continue sendo meu discípulo pelo resto de sua vida. Se tiver a mesma mente que Nichiren, o senhor deve ser um Bodhisattva da Terra. E se for um Bodhisattva da Terra, não há dúvida de que tem sido um discípulo do Buda Shakyamuni desde o remoto passado. O Sutra afirma, abre aspas, desde o longínquo passado tenho ensinado e convertido esta multidão, fecha aspas. Não deve haver discriminação entre os que propagam os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo nos últimos dias da lei, sejam homens, sejam mulheres. Se não fossem bodhisattvas da Terra, não seriam capazes de recitar Daimoku. No início, somente Nichiren recitou o Nam-myoho Renge Kyo, mas depois 2, 3, 100 pessoas o seguiram, recitando e ensinando aos outros. Assim também será a propagação no futuro. Isso não significa emergir da Terra? Quando a lei for propagada amplamente, a nação japonesa inteira recitará Nam-myoho Renge Kyo. Isso é tão certo quanto uma flecha apontada para a terra não falhar em atingir o alvo. Contudo, daqui em diante, o senhor deverá afirmar sua reputação com base no Sutra do Lótus
e dedicar-se totalmente a esse sutra. Na cerimônia no ar, quando os Budas e Bodhisattvas das 10 direções se reuniram, os 2 Budas, Shakyamuni e muitos tesouros, assentiram em sinal de concordância. O que decidiram foi nada menos que a lei perpetuaria nos últimos dias. O Buda Muitos Tesouros havia oferecido ao Buda Shakyamuni um lugar ao seu lado, e no momento em que desfraldaram o estandarte do Myoho Renge Kyo, os 2 líderes da grande multidão tomaram a decisão juntos. Poderia haver qualquer falsidade nesta decisão? O propósito fundamental dessa reunião foi indicar para todos nós, seres vivos, um meio para atingirmos o estado de Buda. Embora eu não estivesse presente nessa cerimônia, ao examinar o sutra, tudo é muito claro. Por outro lado, talvez eu tenha presenciado a cerimônia, mas como sou um simples mortal, não tenho capacidade para saber do passado. No entanto, não há dúvidas de que, nesta existência, eu seja o devoto do Sutra do Lótus e de que no futuro alcançarei infalivelmente o assento da iluminação. Considerando o passado sob esse aspecto, acredito que devo ter participado da cerimônia no ar. Não pode haver descontinuidade entre as 3 existências do passado, presente e futuro. Como observo os fatos dessa perspectiva, sinto imensa alegria, mesmo estando exilado. Tanto a alegria como a tristeza provocam lágrimas. As lágrimas expressam nosso sentimento em relação tanto à boa sorte como ao infortúnio. Os 1000 Arhat derramaram lágrimas em memória do Buda, e com os olhos marejados o Bodhisattva Manjushri recitou Myoho Renge Kyo. Entre aqueles 1000 Arhat, o venerável Ananda respondeu em meio às lágrimas, abre aspas, isto foi o que eu ouvi, fecha aspas. Então todas as demais 990 pessoas, com a tinta diluída pelas lágrimas derramadas sobre a pedra, escreveram Myoho Renge Kyo, seguido da declaração, abre aspas, isso foi o que eu ouvi, fecha aspas. Eu, Nichiren, sinto-me agora exatamente como eles. Estou exilado por ter propagado os 5 e os 7 ideogramas do Myoho Renge Kyo. Propaguei esse ensinamento porque isto foi o que eu ouvi. Os Budas, Shakyamuni e muitos tesouros deixaram Myoho Renge Kyo para o futuro e para todos os seres vivos do Japão. Não consigo conter as lágrimas quando penso nas grandes perseguições que estou enfrentando ou na alegria que sentirei ao manifestar o estado de Buda no futuro. Os pássaros e os grilos choram, mas não derramam lágrimas. Eu, Nichiren, não choro, mas as lágrimas não param de fluir. Derramo lágrimas, não por questões seculares, mas unicamente pelo Sutra do Lótus. Por isso devem ser realmente lágrimas de Amrita. O Sutra do Nirvana afirma que as pessoas não vertem uma única lágrima pelos ensinamentos do Buda, enquanto o pranto derramado em existências passadas pela morte dos pais, dos irmãos, das irmãs, do cônjuge, dos filhos e de outros parentes superam a quantidade de água dos 4 grandes mares. Uma pessoa torna-se devota do Sutra do Lótus em virtude da prática realizada em existências passadas. São as relações kármicas que determinam, dentre uma enorme quantidade de árvores, quais as que se transformarão em imagens talhadas do Buda.
É também por causa do karma que algumas árvores são transformadas em estátuas de Budas de ensinamentos provisórios. Nesta carta escrevi meus ensinamentos mais importantes. Esforce-se para captar o profundo significado deles, incorporando-os em sua vida. Creia no Gohonzon, o supremo objeto de devoção de todo o Jambudvipa. Fortaleça ainda mais sua fé e receba a proteção de Shakyamuni, de muitos tesouros e dos Budas das 10 direções. Empenhe-se nos 2 caminhos da prática e do estudo. Sem prática e estudo, não pode haver budismo. Deve não só perseverar, como também ensinar aos outros. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Com profundo respeito, Nichiren, no 17º dia do 5º mês. Pós-escrito. Escrevi anteriormente ao Senhor sobre as doutrinas que me foram transmitidas. Em particular, as que lhe revelei nesta carta são de máxima importância. Será que não há uma relação mística entre nós? Não seria o Senhor a incorporação dos 4 Bodhisattvas, por exemplo, de práticas superiores que liderou os Bodhisattvas da Terra, numerosos como os grãos de areia de 60.000 rios Ganges? Deve haver uma profunda razão para essa relação. Transmiti ao Senhor os ensinamentos que se referem à minha pessoa. Talvez eu, Nichiren, seja um dos seguidores dos Bodhisattvas da Terra, numerosos como os grãos de areia de 60.000 rios Ganges, pois tenho recitado Nam-myoho Renge-kyo com o desejo de guiar todos os homens e todas as mulheres do Japão. O sutra afirma, abre parênteses, entre esses Bodhisattvas havia 4 líderes. O primeiro chamava-se Práticas Superiores, reticências. Esses 4 Bodhisattvas eram os líderes e os mestres mais eminentes, fecha aspas. Uma relação kármica originada no passado foi o que permitiu ser meu discípulo. Não importa o que aconteça, mantenha essa carta em segredo. Nela revelei as doutrinas da minha iluminação. Finalizo aqui minhas palavras. Resposta a Sairenbo. Então concluímos a leitura deste Gosho, de número 40, o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Espero que tenham apreciado. Até a próxima leitura.